Olá pessoal, prontos para o início da temporada 21 da Equitação Trabalho? Daqui 10 dias, dia 19 de fevereiro, nós já temos a divulgação do croquis da primeira etapa do Campeonato Virtual. O Campeonato Virtual que vai aí até maio, mais ou menos. Neste vídeo, nós vamos dar dicas da competição virtual, para quem já participou ano passado, algumas alteraçõezinhas que nós vamos ter para esta temporada e também vamos comentar sobre os 5 pontos mais importantes do Regulamento 2021, as alterações do Regulamento 2021. Vamos começar pelo regulamento, porque o regulamento serve para toda a temporada, e na sequência nós vamos para as informações sobre o campeonato virtual. Então fique aí até o final desse vídeo. Se você já se inscreveu com aquelas inscrições promocionais que nós tivemos em janeiro, ou se você ainda pretende se inscrever das competições virtuais, fique aí até o final desse vídeo. Aproveite e já dê um like aí no vídeo, curta a página da Bet TV e ative lá o sininho também, para que todas as vezes que nós tivermos vídeos novos você possa ser notificado. Vamos lá? Assista até o final então e acompanhe as principais alterações para a temporada 21 da Equitação do Trabalho. Todos os anos nós temos alterações, correções do regulamento da modalidade. Qual é a intenção dos diretores da comissão de arbitragem da ABET para que ocorra essas alterações, essas correções? Justamente para que o regulamento fique o mais perfeito possível, né? É claro que a gente não tem a pretensão de chegar à perfeição de regulamento, porque nenhum regulamento de prova equestre no mundo inteiro é perfeito. Sempre tem correções, seja em reprise, seja lá nos capítulos do regulamento, sempre ocorrem correções. Então a gente não tem essa pretensão, mas a equipe da Bet sempre se reúne no final de toda a temporada ou no começo da temporada seguinte para poder divulgar algumas alterações e algumas correções no regulamento. Eu separei 5 correções que vocês vão ver lá no regulamento, todas estarão em vermelho. Esse regulamento está sendo também divulgado hoje. Tudo que foi alterado e corrigido está em vermelho no regulamento, para que seja facilmente visualizado. Mas este vídeo não é o regulamento da prova. Esse vídeo é simplesmente uma explicação bem básica do que foi alterado. Então, se você for competidor, baixe o regulamento em PDF e estude o regulamento. A gente sempre fala isso, tá? Estude o regulamento, porque as provas todas, as provas presenciais e as provas virtuais, são todas baseadas no regulamento da Bet. O regulamento da Bet é o que rege todas as competições da modalidade no Brasil. Então vamos à primeira alteração deste regulamento para a nova temporada. Essa talvez seja a alteração, né? A inclusão mais importante para todas as categorias. Por isso que eu vou começar com as alterações que servem para todas as categorias. Depois eu falo daquelas categorias que é específico, aquelas mudanças que foram específicas para algumas categorias. Mas essa aqui é importantíssima. Você vai ver logo no primeiro capítulo lá do regulamento que foi inserida uma tabela de itens que podem reduzir a sua nota na prova de maniabilidade. Muitas pessoas, muitos competidores tinham dúvidas com relação aos descontos de nota na fase de maniabilidade, principalmente. Então, as pessoas se perguntaram: Ney, por que eu perdi nota aqui? Por que eu ganhei ali? Por que um conjunto fez praticamente o mesmo exercício que o meu e acabou tendo nota melhor que o meu, eu fui pior? Então agora nós listamos alguns itens para que vocês já visualizem, inclusive nas competições, as situações que podem gerar notas baixas. Está lá a lista completinha lá, uma nota aquele que está na primeira tabela lá, você vai ver
que são notas que não podem ser acima de 6, né? Tá lá a relação, por exemplo, você vai lá e derruba um obstáculo, tá tudo certinho lá, tudo detalhado, por isso que eu digo, eu só estou passando as informações e aonde vocês devem procurar no regulamento. Não vou falar todos os itens porque não é o objetivo aqui. O regulamento tem que ser lido pelos competidores e tem que ser entendido por todos. Okay? Então esse é o primeiro item lá que você vai ver logo no comecinho, a gente colocou logo no comecinho para que fique fácil a visualização. Lá onde está falando das fases da prova, você vai ver maniabilidade. Lá já tem duas tabelinhas. Uma que as notas não podem ser acima de 6 se ocorrerem aquelas situações e a outra acima de 7. Então, todos sabem que o julgamento sempre parte de 10 na equitação trabalho e os conjuntos vão perdendo nota conforme vão fazendo e não vão ganhando. Desta forma, se acontecer qualquer uma dessas situações, o máximo da nota que o conjunto pode ter é 6 ou 7. Então, com certeza, para você receber um 6 num exercício desse ou um 7, você vai ter que fazer o resto do exercício com tamanha perfeição. Tá? Então, esta é a mudança, talvez seja a principal que englobe todas as categorias para essa temporada. Então, olhe lá os itens, vai ser muito mais fácil de você visualizar onde você perdeu nota. Você já vai saber se você tocou um obstáculo, que você recebeu uma nota X, porque você já tocou um obstáculo. Então, na virtual e na presencial vai ficar muito mais fácil de ser visualizado isso. A questão dos uniformes também servem para todas as categorias. Nós também corrigimos algumas coisas, alguns itens dos uniformes lá, que estavam um pouco de dúvida, uma situação que gerava um pouco de dúvida nos competidores, tá? Principalmente a questão dos uniformes que são clássicos, salto e adestramento. Então, nós colocamos lá a cor do culote, no salto e adestramento agora você vai ter que fazer de capacete, até porque quem faz salto e adestramento já usa capacete. A FEI já está obrigando o uso de capacete nessas competições. Então, se você escolher estes trajes, a cobertura terá que ser capacete. Aí tem os trajes da Beth lá, também está detalhadinho, traje do machador, traje do manga larga, traje do crioulo, tá? Traje português. Esses itens continuam lá bem detalhados lá no nosso regulamento. Então, eu também peço que vocês deem uma olhada na questão de trajes, tá? Para vocês se adequarem. A questão dos aberta amadores, aberta jovens, que tem a questão do traje de escola, vai ter que escolher uma das bases do regulamento, dos trajes do regulamento. Por exemplo, eu quero o traje, a minha escola é uma escola de salto, é uma escola que tem usa mais os uniformes do clássico. Então você vai ter que ter a base do clássico, você vai poder usar a camisa polo ou a camisa da entidade, para aberta amadores e aberta jovens. Questão também, olha, a base da minha escola é western. Tudo bem, você vai poder usar traje western com a camisa da escola. Ou da Beth, seja conforme você escolher. Tá? Isso só para essas duas categorias são consideradas as categorias escola. Tá certo? Então, dê uma olhada lá também na questão dos uniformes, que vai ser bastante importante para que todos tenham clareza naquela situação lá. Isso serve tanto para a prova presencial como para a prova virtual, tá? Na prova virtual tem desconto por itens de uniforme que não coincidam, que não estejam dentro do nosso regulamento. Eu tenho mais 3 itens importantes para comentar do regulamento, 2 que dizem respeito exatamente às categorias e um que é a inclusão de um obstáculo também que serve para a categoria intermediária e principal. Vou começar pelas categorias de base, a categoria aberta amadores, aberta jovens cavaleiros e também a cavalos novos A. São as categorias escola, escola do cavalo, cavalos novos A, cavalos de 4 e 5 anos, escola do mirim, do jovem, que é o jovem cavaleiro, e escola dos amadores estão entrando na modalidade. A base das categorias permanecem idênticas, não mudam absolutamente nada. O que vai alterar para 2021, a partir de 2021, é que os competidores destas categorias deverão fazer a maniabilidade entre os obstáculos no trote ou marcha. Não será mais permitido que seja feito ao galope. Você pode fazer o galope, mas você vai correr lá vai cair lá naquela lista de erro de andamento e a tua nota vai lá para baixo em vez de subir, tá? Então, para essas categorias, lá como nós criamos essa categoria lá em 2012, no início da CIA de Equitação Trabalho, ela foi justamente criada para as pessoas que não têm experiência na modalidade.
para os jovens que não têm experiência na modalidade e também para os amadores que estão entrando na modalidade. Então, os juízes acham que fica complicado o julgamento quando existem as duas opções dentro desta modalidade, que não era o objetivo. O objetivo era justamente para quem tem dificuldade, para quem está iniciando, quem é realmente, vamos falar português, claro, quem é mais cru na equitação. Então, aqueles conjuntos que fazem o exercício a passo e galope, nós temos uma opção para os conjuntos da Aberta Amadores e Aberta Jovens que têm cavalos prontos, que possuem cavalos prontos, que fazem a competição no galope. Desde que você esteja dentro do regulamento da Aberta Amadores, por exemplo, lá 3 temporadas no máximo, que você continue amador, que você está iniciando sua trajetória na equitação trabalho, todos sabem que essas duas categorias permitem que os conjuntos permaneçam nela por até 3 temporadas. Então, se você estiver nessa categoria, se estiver dentro desse regulamento, você vai poder optar por levar um cavalo para competir na categoria de cima. No caso da Aberta Jovens Cavaleiros, é para Mirim, e no caso da Aberta Amadores, para a Amador nível 1. Tá? Então, se você tem um conjunto que você realiza as provas ao galope, você vai poder participar na categoria de cima. Tá? Se você tiver algum conjunto que ainda é cru, que você quer permanecer na categoria da Aberta Amadores ou Aberta Jovens, você pode permanecer durante as 3 temporadas, não tem problema nenhum. Isso não vai interferir, não vai fazer com que você suba de categoria com todos os seus animais, não. Você vai subir com um conjunto. Você vai fazer a competição na Aberta, lá na Amador ou na Mirim. Lembrando que nessas categorias Amador e Mirim já tem o exercício de ladear, não vai se mudar o regulamento na categoria Mirim nem Amador. Você vai pegar um conjunto teu que faz o galope e vai poder se inscrever lá. E vai permanecer com os outros conjuntos teus na Aberta Amadores ou na Aberta Jovens. Não tem problema nenhum, tá bom? Com aquele conjunto que você fez na categoria Mirim ou você optou por fazer na categoria Amador, aquele conjunto que você formou lá, você não volta mais para Aberta Amadores. Correto? Então, pensem bem antes de subir o seu conjunto. Subiu, foi para Mirim ou foi para Amador, aquele conjunto não volta mais para Aberta Amadores. Você com aquele cavalo não volta mais. Correto? Até porque na Mirim e na Amador você será pontuado no ranking de cavalos e de cavaleiros e amazonas da ABET, tá? Como Amador e como Mirim, claro, mas tem pontuação. Na Aberta Amadores e na Aberta Jovens não tem pontuação no ranking. Correto? Então, também está detalhado lá no regulamento. Tem alguma dúvida, vai lá e lê no regulamento certinho, está tudo escrito certinho lá, essas duas categorias, quais serão as autorizações. Agora, nessas categorias, somente agora, na maniabilidade, trote ou marcha passo. Também para essas categorias de Aberta Jovens e Aberta Amadores e cavalos novos A, será permitido que o redil e a linha de bônus seja feito ao trote ou à marcha. Tá? Isso antes era necessário que fosse feito a passo, agora foi autorizado pela direção de arbitragem que seja feito, se você quiser entrar no redil e fazer ele ao trote ou marcha, e também fazer a linha de bônus da argola, pegar a argola ao trote, marcha não tem problema nenhum, só que você tem que manter o ritmo, tá? A curvatura do cavalo para a direção do obstáculo, porque se você perder o ritmo, se você entrar ao trote, se você cair ao passo ou você galopar lá dentro, aí tua nota vai cair também naquela tabela lá que eu acabei de falar da maniabilidade, tua nota vai baixar. Então você tem que estar muito seguro para fazer isso, tá? Fazer bem feito para permanecer a nota boa, tá? Isso então para as categorias Aberta Jovens, Aberta Amadores e Cavalos Novos A. Vocês podem então executar esse exercício ao trote ou à marcha. Finalizando a questão do regulamento, uma importante mudança também para quem faz a categoria intermediária é que a categoria intermediária agora vai ser alinhada com a principal. Tudo que acontece na principal vai acontecer na intermediária, com exceção da reprise, que a reprise da intermediária é nível 3 e a reprise da principal é nível 4. Essa é a exceção dessas duas categorias. Então, para quem faz intermediária hoje, claro que vai ser autorizado fazer com as duas mãos, isso permanece, coisa que na principal é só uma mão nas rédeas, né? E a condução é com uma mão só. Mas tudo que ocorre agora na maniabilidade, na velocidade,
Na intermediária, as regras serão idênticas à da principal. Então, por exemplo, vou dar um exemplo só. Você cortou o bônus, você está desclassificado. Isso é uma regra mundial, isso é uma regra do mundo. Então nós estamos alinhando essas duas categorias às regras que acontecem no mundo, tá? Então, como a categoria intermediária é uma preparação já para a principal, é por isso que a gente tomou essa decisão, tá? Categoria intermediária, então, agora alinhada com a principal em regulamento. Também está lá tudo detalhado, tudo certinho para você ler e ver os detalhes lá no regulamento da ABET 2021, que já está no site, tá? Pra você baixar em PDF, no site tanto da ABET como da CIA de Equitação do Trabalho. Ok? Para essas duas categorias também foi incluído o exercício de 2 tambores ao recuo. Quer dizer, você vai fazer o exercício mais ou menos como eu estou mostrando para vocês aí, tá? Do Gilberto Silva no Mundial 2018. Não quer dizer que ele fez esse exercício com perfeição, tá? Eu não sei a nota que ele ganhou nesse exercício, mas a base desse exercício é isso que vocês estão vendo agora aí, ó. Tá vendo? Tem que entrar, tem que fazer os 2 tambores normalmente, tá? Primeiro para a direita, faz a mudança, faz o da esquerda, dentro da medida que está lá no regulamento, cada tambor, tudo certinho. Depois que você terminar o exercício, você para, dá um alto e volta em recuo, executando primeiro o tambor que está à sua direita, recuando, fazendo exercício de 8 novamente, tá? Recuando ao passo, fazendo outro exercício, procurando manter o tamanho dos círculos idênticos para que você não tenha desconto de notas, tá? Terminou o exercício, finalizou, passou a linha média dos tambores, outro alto, desse alto você parte ao galope e segue para o próximo exercício ou para o final de pista, dependendo se ele for o último exercício a ser executado, tá? Como eu disse, eu não sei se ele foi bem ou qual foi a nota que ele recebeu, mas nós estamos usando aí porque é bem visível, tá bem fácil da gente ver aí como que se executa esse exercício, correto? Então, esse exercício vai entrar agora na temporada 2021. Quando você olhar no croquis de pista, vai estar escrito lá, 2 tambores com recuo, tá? Isso só para nível 3 e nível 4. Então, se tiver só 2 tambores normal, faz lá o 8 e parte. Se tiver 2 tambores com recuo, é esse exercício que vai entrar agora, a partir da temporada 21 da Equitação do Trabalho. Certo, gente? Então esses são os principais itens do regulamento 2021. Claro que tem mais coisinha lá que é bom que vocês vejam, mas está tudo em vermelho. Está tudo em vermelho, tá? O regulamento é fácil, sempre a gente coloca dessa forma. Você olha, os pontos que estão corrigidos estão em vermelho, tá? A base é sempre a mesma, não muda. A gente procura mudar o mínimo possível do regulamento, tá? Das reprises, nós estamos aí desde acho que 5, 6 anos já que a gente não altera a reprise. Então a gente tem como base no Brasil agora, como meta, não ficar mexendo no regulamento para não atrapalhar as pessoas e os competidores, tá? Somente correções quando é necessário, quando as correções são necessárias, como aconteceu agora nessas que eu acabei de falar. Tá bom, gente? Vamos então agora que eu vou passar algumas dicas da competição virtual que vai começar agora, dia 19/2, primeira etapa do virtual. Algumas alteraçõezinhas. A base do virtual também permanece a mesma da temporada 2020. Aproveita aí, curte a página, tá? O nosso canal da ABET aí, ABET TV, e também ativa o sininho lá para você poder receber as notificações quando os vídeos novos aparecerem aqui no canal. O manga larga mastrador da Agro Maripá possui grande desempenho reprodutivo, atingindo mérito e reconhecimento por meio da seleção genética e do aprimoramento da raça. Desde a sua fundação em 1979, a Agro Maripá investe em qualidade e hoje é uma referência de centro de seleção e melhoramento genético. Informações: acesse o site da Agro Maripá. O Ranking Brasil Virtual Maripá de Equitação de Trabalho 2021 vai começar já em fevereiro. Novamente nós teremos 3 etapas do ranking, esse ranking Copa Brasil e os regionais, e depois teremos o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro deste ano ainda não está definido se será em uma
2 ou 3 etapas. Nós vamos definir isso em reunião de diretoria mais para o final de março, até porque nós não sabemos se teremos condições de reiniciar as provas presenciais, que acabaram ficando paradas desde março do ano passado. A intenção nossa é que elas voltem em maio, junho, alguma coisa desse tipo, as competições virtuais, Paulista, Brasiliense, que também já é uma competição quase que certa no nosso calendário, e o Brasileiro no final do ano, tá? Presencial. Então nós não sabemos se vamos conseguir, a vacinação está aí entrando agora, então nós não sabemos. Se tivermos condições de começar a temporada presencial logo depois, ou logo aí em maio, junho, qualquer coisa assim, o Campeonato Brasileiro Virtual será em uma etapa como foi na temporada 2020. Se não tivermos condições de iniciar as provas presenciais por questão da pandemia, aí sim nós vamos fazer o Campeonato Brasileiro Virtual em 2 ou 3 etapas, justamente para não deixar os conjuntos parados, tá? Ociosos por mais de 2 ou 3 meses. Essa é a questão. Tá? Vocês vão receber a informação disso logo no final aí da Copa Brasil e dos rankings estaduais. Tá? Para começar agora, fevereiro tem uma, março tem outra e abril é a final. O calendário completo nós vamos colocar para vocês e divulgar para vocês agora, tá? O calendário completo da competição virtual, e a de maio pode ser a primeira, esta data de maio que vocês vão ver no calendário, pode ser a primeira de 2 ou 3, ou pode ser o Campeonato Brasileiro. Isso que eu acabei de falar, nós vamos decidir agora no finalzinho de março, comecinho de abril, em uma nova reunião da diretoria da BET. Como eu falei há pouco, a base é a mesma das competições de 2020. Então, o que é essa prova, né? Essa prova é uma prova virtual, é uma maniabilidade, é uma fase de maniabilidade das provas de equitação trabalho, que vocês vão seguir exatamente o que tem no regulamento. Tá? A gente aceita obstáculos que sejam obstáculos rústicos, mas vocês têm que ficar atentos. A gente notou que muita gente perdeu muita nota na temporada 2020, porque não seguiu o padrão das medidas. O obstáculo tem que ser rústico, mas você não pode, por exemplo, fazer um redil que tenha menos do que a medida que está pedindo no regulamento. Se o juiz perceber isso daí, e percebe, porque são já bastante experientes nisso, percebeu isso daí, ele vai lá e vai te tirar nota, porque você diminuiu e você colocou um obstáculo que não esteja dentro do padrão. Por exemplo, o corredor da sineta. Tem gente que fez sineta e não colocou o corredor. Se não tem corredor, não é o obstáculo conforme está no regulamento, tá? Você tem que ficar atento ao regulamento na questão de obstáculos. Os obstáculos podem ser obstáculos de treino, mas tem que ter a medida dos obstáculos de treino. Por exemplo, ponte reta, um tablado no chão. A ponte tem uma altura lá, que está lá no regulamento, deve ser seguida. Então tem uma subida e uma descida. Se você colocou a ponte reta, você está fora do regulamento. Com certeza tua nota vai ser diferente da ponte, de quem fez a ponte da forma que está no regulamento. Tá? Essa é uma dica, uma das primeiras dicas que eu separei para dar para os competidores que já fizeram a prova e aqueles que vão fazer agora. Ok? Obstáculos. Fiquem atentos aos obstáculos, que os juízes vão ficar mais atentos aos obstáculos dessa temporada, até porque já é a segunda, né? Não é mais novidade para ninguém, e vão ficar atentos a essa questão dos obstáculos fora de medida. Outra questão que já vai seguir a linha dos obstáculos é que, para a temporada 2021, nós teremos um obstáculo a mais em cada croquis. O croquis de nível 1, então, vai passar de 5 para 6 obstáculos, o croquis de nível 2 vai passar para 7, e o croquis de níveis 3 e 4 vão ser 8 obstáculos, correto? Nós vamos fazer uma prova virtual mais próximo das provas de equitação trabalho possível, para que vocês tenham realmente um treino bom, sejam orientados de forma positiva e já se preparem realmente para as provas presenciais. Tá? Eu acho que a parte virtual de aprendizado, nós já passamos essa fase, que foi o ano passado, não sabíamos o que ia acontecer, agora a gente pode melhorar essa prova virtual. Então, isso foi discutido em diretoria e nós chegamos a essa conclusão, então, que o nível 1, um obstáculo a mais em vez de 5, 6, aí deu nível 2, 7, e níveis 3 e 4, 8 obstáculos por pista.
tá certo? É muito importante que este desenho que eu coloco sempre, que a gente divulga sempre, que é o croquis, esteja o mais fiel possível com o desenho apresentado lá no dia da divulgação do croquis. Porque tem muita gente que faz o desenho e deixa os obstáculos fora de posição. Para essa temporada, se você deixar os obstáculos fora da posição do croquis e o juiz perceber, o juiz também vai descontar a nota, tá? Porque nós percebemos também na primeira temporada que muita gente facilitou o desenho. Se o desenho está feito daquela forma, é daquela forma que você tem que executar ele. Você não pode facilitar o desenho. Se você facilitar o desenho, você não está cumprindo as regras impostas pelo desenhador de percurso. Certo? Essa é uma questão também que os juízes vão ficar bastante atentos. Outra questão com relação aos croquis é que nós teremos o croquis para aberta amadores, aberta jovens e cavalos novos A, nível 1, um croquis. Todas as outras reprises de nível 1 nós teremos outro croquis, aí teremos o do nível 2, do nível 3 e 4. Então nós divulgaremos sempre 4 croquis a partir desta temporada. Um exclusivo para aberta amadores, aberta jovens e cavalos novos A, outro exclusivo para todas as categorias de nível 1 do regulamento, todas, depois um croquis de nível 2 e um croquis de níveis 3 e 4, tá? Esse também é uma mudança, é uma alteração para a temporada 2021. Vocês vão ver isso aí lá e vocês vão ver também lá na tabela de julgamento que as categorias serão julgadas de forma apresentadas de forma diferente. Eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas vocês vão ver lá que, por exemplo, a apresentação do primeiro dia vai ser cavalos novos A e aberta a jovens cavaleiros. Depois nós teremos a apresentação dos outros croquis de nível 1, né, os profissionais. Depois nós voltaremos para aberta amador. Isso aí é uma questão para facilitar o julgamento das duplas, tá? Para este ano nas provas virtuais. Com relação ao julgamento, nós permaneceremos com 2 duplas, 2 juízes julgando cada dia, tá? E nós teremos a inclusão então da juíza Tâmara Honório Messi no quadro. Nós teremos então 5 juízes disponíveis e desses 5 juízes em todas as provas eu vou sortear ao vivo pelo Instagram da ABET as 2 duplas, tá? Nós vamos colocar os 5 juízes, tira 4, um vai sobrar. Esse um na próxima etapa já é obrigatoriamente vai participar. Depois na segunda etapa nós vamos tirar os outros 4, um vai ficar de fora e assim por diante, tá? Pra gente ter as duplas sempre modificando para a temporada 21. Então teremos 2 duplas de novo julgando. Uma dupla julga o primeiro dia, a outra julga o segundo, no terceiro volta a primeira e assim como fizemos no ano passado. Só que nós teremos 5 juízes à disposição. Não teremos mais dupla fixa. Todas as duplas serão sorteadas no dia da abertura das inscrições. Tá? Nós vamos abrir as inscrições e vamos sortear as duplas de juiz, certo? Então a inscrição vai abrir sempre na segunda-feira, né, às 8 da manhã, numa segunda-feira. Ao meio-dia a gente sorteia as duplas de juízes ao vivo, correto? Então vai ser dessa forma que vai acontecer a questão do julgamento em 2021 nas competições virtuais. Outra questão muito importante para facilitar para você, competidor, é que caminhe dentro da pista, filme, ache a melhor posição para mostrar os obstáculos para o juiz. O ano passado os juízes ficaram com algumas dificuldades em muitas apresentações. Você acabou perdendo nota porque você deixou, por exemplo, os 2 tambores lá na frente onde o juiz não consegue ver o desenho. Se o juiz não consegue ver se o desenho está perfeito, se a mudança está feita no lugar certo, infelizmente ele não pode te dar nota, tá? Ele não tem como julgar. Então você é uma prova virtual, isso faz parte lá na TV ABET, está lá os vídeos lá de como você deve filmar, tal, tudo. Segue aquilo lá, dá uma olhada de novo naqueles vídeos, vai permanecer a mesma coisa, dá uma olhada, mantém o padrão, deixa o conjunto inteiro, não corta, mas pode dar zoom. Traz o conjunto de quem está filmando, traz o conjunto de longe para ver os exercícios melhores, acha uma posição melhor dentro do croquis que você montou para você filmar os obstáculos e mostrar para o juiz os obstáculos. Tá? Então às vezes você perde nota, volta a falar, você perde nota porque o juiz não consegue ver o obstáculo. Às vezes ele não te desconta a nota de obstáculo, tá? De filmagem, nada. Mas ele vai te descontar a nota no obstáculo, ele não consegue ver.
certo? 2 tambores, ele vê o tambor na lateral assim, não consegue ver se você fez a mudança certa, se você fez os círculos do mesmo tamanho. Então, preste bastante atenção, capriche mais, porque nós tivemos ótimas filmagens. A grande maioria, ótimas filmagens, tá? Mas tivemos algumas filmagens bem comprometidas com relação principalmente ao julgamento. E uma questão bastante bacana que nós teremos para a temporada 2021, já foi anunciado naquele evento de final de ano, é que nós teremos o ranking virtual das competições de equitação de trabalho também no virtual. Esse ranking não tem nada a ver com o ranking de cavalos e cavaleiros da presencial que já existe lá, vai se começar a computar a partir de agora esse ranking, tá? E esse ranking virtual então vai pontuar nessa questão os cavalos que têm a melhor classificação na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro também, mesma coisa que o ano passado, você precisa ter 2 participações no ranking para poder ter credencial para o brasileiro, certo? Mesma condição, tudo igual, não vai mudar nada disso daí, certo? Então, nós teremos um ranking igual ao ranking das presenciais, nós teremos também no virtual. Lembrando que a Aberta Amadores, a Aberta Jovens não pontua em ranking. Não pontua em ranking por quê, Ney? Porque nessas categorias você pode usar 3 vezes o mesmo cavalo. Não teria cabimento você ficar lá, um cavalo, por exemplo, craque, né, na modalidade, e você tem esse cavalo, você empresta para um amigo seu e faz lá e você fica pontuando com esse cavalo daqui a pouco está lá no ranking, lá em cima, usando a categoria Aberta Amadores, certo? Então, essa categoria não se pontua nem na presencial, nunca pontuou Aberta Amadores e Aberta Jovem. Mirim, sim. Amador, sim, é outra questão, já segue na linha das inscrições, das categorias do regulamento. Mas também nessas categorias você é pontuado como mirim e você é pontuado como amador. Tá? Se você quiser ser profissional, tá lá o regulamento. Você pode manter a tua pontuação ou você pode começar uma pontuação nova. Correto? E importante dizer então que nós teremos os rankings paulista, mineiro, goiano, brasiliense e também esse ano nós teremos o ranking catarinense, que será incluído nos rankings estaduais das provas virtuais. Então, paulista, como nós já tivemos no ano passado, mineiro, como nós já tivemos no ano passado, goiano tivemos no ano passado, brasiliense tivemos no ano passado e agora vai ser, então, incluído o ranking catarinense. Copa do Brasil, tá? E também, depois, lá na frente, o Campeonato Brasileiro. Esses são os rankings, premiação, mesma coisa do ano passado, troféu para o primeiro colocado, todas as categorias, medalha, primeiro, segundo e terceiro. Correto? Então, é isso aí, gente. Essas são as alterações e as mudanças principais para a temporada 21 que está iniciando. Então, vamos lá, pessoal, vamos treinar, vamos começar. Lembrando que essa competição virtual é uma competição que serve de justamente treino para vocês tirarem dúvida, para vocês aprenderem, conversar, receber o feedback dos juízes, a mesma coisa que aconteceu ano passado. Aproveitem essa oportunidade, porque quando tivermos a presencial, claro, a presencial tem o ensino, tem a velocidade. A velocidade nada mais é do que uma maniabilidade, os mesmos exercícios contra o relógio, mas tem também o ensino lá, que as reprises também estão no site. Então você já começa a treinar, já começa a se habituar com a modalidade, para quando tivermos as presenciais, vocês usarem este aprendizado lá para as competições, quando vocês tiverem que entrar lá, o juiz tiver que dar nota, é bem bacana isso daí. Tá bom? Mais uma vez, agradeço, peço que vocês então curtam o canal aí, inscreva-se no canal da Bet, né, da Bet TV, faça lá a sua inscrição, curta lá o vídeo, também ative o sininho lá para vocês poderem receber todas as... quando postei um vídeo aqui, você vai lá receber a notificação para quem gosta de equitação trabalho, que um novo vídeo apareceu no canal. Tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez, vamos em frente e sempre que necessário estarei por aqui passando informação para vocês do que rola no mundo da equitação trabalho no Brasil, na nossa querida Associação Brasileira de Equitação Trabalho. Estamos indo aí para mais um ano firme e forte. Obrigado, até a próxima.